Dando continuidade, vamos falar agora sobre o conceito, ou melhor, sobre o que acontece com o campo elétrico e o potencial elétrico quando estudamos configurações em cargas pontuais e esferas. Cargas pontuais nós já mencionamos alguma coisa, né? Mas agora nós vamos ser mais específicos. Em primeiro lugar, só para relembrar, a carga pontual é uma carga em forma de ponto, né? Ou seja, ela não tem dimensão. E essa carga aqui eu posso representar nessas duas situações. Eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa. As linhas de força da carga positiva são radiais, saindo da carga, divergindo da carga. E as de carga pontual negativa é radial, convergindo para a carga. E a nossa análise é tentar entender o que acontece com o campo e com o potencial elétrico nas duas situações. Nós já vimos como fica a configuração, né? Mas a ideia é tentar entender essa configuração matematicamente agora, como calcular. Bom, em primeiro lugar, nós sabemos que o campo elétrico gerado por essa carga vai ser o quê? Força sobre o valor de uma carga de prova colocada ali na região. E nós também sabemos que essa força é a força de Coulomb. Força igual a K0, carga vezes Qzinha, minha carga de prova, divididos por R ao quadrado. R é a distância, que vocês vão ver, às vezes, D ao quadrado, X ao quadrado, tanto faz, tá? É a distância entre as duas cargas aqui. Bom, a partir do momento que eu divido pelo valor da carga de prova para obter o campo, eu corto a carga de prova, eu vou ter essa expressãozinha. E igual a K0, Q sobre R ao quadrado. O que condiz com a minha verdade, né? Com o que eu já tinha discutido antes. A força precisa das duas cargas para acontecer. Não vai existir uma carga só, força só numa carga. Isso é, assim, estranho até de pensar. Hoje, com os conceitos que nós temos das leis de Newton, que já estão bem fixadas, fica estranho você pensar numa força existindo só numa carga. Seria equivalente a você aplicar força sobre nada. Não existe. Então o que nós temos aqui é essa primeira observação, e a força é sobre as duas cargas, e o campo não. O campo existe independentemente da existência da carga Q, da carga Qzinho, né? Da carga de prova. Então o campo gerado por essa carga vai existir. Vai depender de K0 e de R ao quadrado. Qual a implicação disso? Vou olhar aqui para os dois gráficos de E em função da carga. Quanto maior a carga, isso aqui a relação aqui é linear, então eu vou ter uma linha reta, normal. Agora, eu vou ter aqui uma relação inversa com R ao quadrado, que significa que eu vou ter esse decaimento aqui, correto? Do campo. Da mesma forma que vocês viram também no gráfico da força em função da distância R. É a mesma coisa, né? O decaimento é o mesmo com R ao quadrado. Bom, e o potencial? O potencial eu não vou deduzir com vocês, porque não cabe ao curso, né? Mas se vocês quiserem deduzir, tem isso aqui no Halliday, ele fala lá como é que faz, tá? O potencial, ele fica K0, Q sobre R. Eu não tenho o meu exponencial aqui, ó. O meu exponencial aqui é 1, tá? É essa a diferença. K0, Q sobre R. Ah, vou ter um decaimento? Vai ter um decaimento, só não vai ser com R ao quadrado. Vai ser linear o potencial com o valor de Q? Vai ser linear o potencial com o valor de Q. Mesma coisa, só que o decaimento aqui no R ao quadrado é R elevado a 1. Ok? Aí nós falamos sobre as linhas de força, né? Como que ficam as linhas de força? Já destacamos, falamos lá do força. Se são linhas de força, são linhas que representam o campo elétrico. Né? Linhas de força representam o campo elétrico, elas são radiais, divergindo de uma carga positiva e convergindo para uma negativa. E o potencial, como ele depende do raio, significa que eu vou ter em volta da minha esfera pequenas esferas, vamos assim dizer, tá? Vamos lá colocar, invisíveis. É como se eu tivesse em volta dela uma casca de cebola, um monte de casca de cebola. Tá? Em volta daquela minha esfera. Então elas vão ser todas concêntricas. Ok? Bom, aí uma coisa que nós precisamos entender, aí não é complexo, não é difícil, é quando eu coloco mais de uma carga, como nós já vimos na outra aula lá, né, eu mencionei mais de uma carga, a presença de mais de uma carga, o que eu faço quando eu tenho várias cargas pontuais?
A ideia aqui é simples, é só lembrar que o campo elétrico é um vetor, portanto a soma tem que ser vetorial, que é chamado de princípio da superposição. Então, se eu tenho lá um conjunto de 3 cargas e quero saber, nesse ponto, qual é o campo elétrico, eu vou traçar os 3 vetores, campo elétrico, para cada uma das cargas aqui, e aí vou fazer a soma vetorial, que eu posso fazer da forma que eu melhor entender. Posso fazer por decomposição, posso fazer por translação de vetores e a partir daí realizar a soma vetorial. Faço da forma que for melhor para mim. Posso fazer de 2 a 2, da forma que for melhor para mim, ok? E lembrando que o potencial elétrico ele é um escalar, portanto a soma vai ser só um escalar. Só soma simples das intensidades de potencial elétrico nesse ponto. Só não podemos esquecer as situações em que eu vou ter potencial positivo ou potencial negativo. Quem gera para mim um potencial naquele ponto positivo, quem gera para mim um potencial naquele ponto negativo, ok? Bom, continuando, saindo da carga pontual, nós vamos olhar agora para uma esfera. E o que é uma esfera? Nada mais é do que um conjunto de cargas pontuais, infinitas cargas pontuais. Então aqui eu tenho um conjunto nessa esfera aqui, infinitas cargas pontuais. Então o que ele está representando para mim? Imagine que eu pego essa carga pontual aqui e vou medir o campo elétrico nesse ponto. Eu vou ter um campo elétrico ΔEzinho aqui, ó. A carga elétrica nesse ponto, campo elétrico aqui vai me dar esse outro campo elétrico ΔE aqui também. Nesse pontinho aqui, ó, carga elétrica vai me dar esse campo elétrico ΔE. Ao final disso, eu faço a soma vetorial desses 3 e eu concluo que, olha lá, só para a gente entender, esse cara aqui tem uma componente para cima. Esse cara não tem componente vertical. Esse cara tem uma componente vertical para baixo. Só que esses 2 caras aqui, eles têm componentes iguais e elas se cancelam. Então, se elas se cancelam, o meu vetor resultante vai ter apenas componentes radiais, ó, no meu caso aqui horizontal. Obviamente que se fosse para cima, seria só componentes verticais para cima. Se eu pegasse aqui para baixo, ia ser componentes para baixo aqui. Ok? Então eu tenho apenas componentes radiais. Ó, eu posso pegar aqui, ó, traçando, vai ser para cá. Ok? E o tamanho desse meu vetor vai depender de quem? Da distância r ao quadrado. Então significa o que, gente? Que uma esfera, o comportamento numa esfera, fora da esfera, nada mais é do que você ter um comportamento de uma carga pontual. Então nós consideramos que toda essa carga está concentrada no centro da minha esfera, assim como é feito para o campo gravitacional, vocês já fizeram isso. Então agora aqui analisando, quando nós vamos olhar o campo elétrico ou potencial elétrico por um ponto situado externamente, ou seja, o raiozinho muito maior do que o raio da esfera. Aqui, ó. Esse é o campo elétrico de uma carga pontual. Esse é o potencial elétrico de uma carga pontual. Então uma esfera você representa como uma carga pontual com todas as cargas concentradas no seu centro. Ok? Agora, quando eu coloco um ponto situado externamente, só que muito próximo do raio R, nada mais do que qual que é a distância que eu vou estar agora, Rzinho, eu vou substituir Rzinho por R. Só isso. Olha lá, ó, que é o raio da esfera. Aqui, ó. É o raio da esfera. Só fiz essa substituição, ok? E aí vocês vão me perguntar, que eu até mencionei no vídeo anterior, né? E no interior da esfera, como é que fica? Nós vamos ver depois, tá? Então é isso, na próxima aula a gente fala sobre o que acontece lá no interior da esfera, que nós precisamos falar sobre materiais ou condutores eletrizados antes de continuar.